Boa noite. Tudo bem? Antes de mais nada, eu quero agradecer a Uningá pelo convite e quero agradecer você que está aí, pela sua presença. Nós vamos ter uma conversa de mais ou menos 1 hora sobre o poder do conhecimento que faz a diferença. Nós podemos ter um conhecimento do pescoço para cima, é um conhecimento abstrato que não leva a nada. E nós podemos ter um conhecimento que leva à competência de ação, que é isso que a vida exige da gente. Competência de ação. Esse tipo de conhecimento que nós vamos estar conversando. Eu gostaria de começar mostrando para vocês os números do ensino superior no Brasil, recentemente publicado, os dados de 2016, pela ABS Editora, mostrando que os dados de 2015, publicados em 2016, que são os últimos dados que nós temos, que existem 2.364 instituições de ensino superior, das quais 87,5% são instituições privadas. Vocês vão perceber que o governo jogou a toalha. O ensino superior brasileiro está nas mãos de instituições privadas. 411.299 professores de curso superior no Brasil, 56,5% estão em instituições privadas. 32.028 cursos de graduação, 67,7% estão em instituições privadas. 3.997 cursos de saúde, que é a minha área, onde praticamente 80% estão nas mãos de instituições privadas. 3.750.284 vagas, das quais 85,9% instituições privadas. 75% dos concluintes nos cursos de graduação de 2015 são de instituições privadas. 692.167 de 916.363. Isto mostra a responsabilidade das instituições privadas no conhecimento do brasileiro. Isso é uma mudança drástica comparada com poucos anos atrás, onde predominava o ensino das universidades federais. O professor Dr. Mário dos Anjos Neto, me enviou recentemente um documento mostrando para mim que a Uningá, Centro Universitário Ingá, conseguiu um IGC de 4, apenas 4% das instituições de ensino superior no Brasil consegue isso, e eles conseguiram um índice de IGC contínuo de 3,013, que coloca a Uningá como o melhor centro universitário do Paraná, segundo melhor na região do país e quarto melhor no Brasil. Então eu tenho muito orgulho de ser parte do corpo docente, ser professor do pós-graduação contratado CLT pela Uningá. Então uma salva de palmas para a Uningá. Olha o que o Alvin Toffler dizia já mais ou menos há uns 20 anos atrás. Os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler e nem escrever, mas aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender. Isso é um problema muito sério na área do conhecimento. O indivíduo faz um curso superior, pega ideias, congela essas ideias na cabeça, e como a dinâmica é muito grande, nós temos hoje, só na área de saúde, mais de 20 milhões de trabalhos científicos publicados, e publicam-se em torno, desse ano vai se publicar, mais de 500 mil trabalhos científicos na área da saúde. Você imagine que mesmo que eu estude 24 horas por dia, ninguém teria de condição de ler isso numa vida, isso apenas por ano, mas você vai conversar com o pessoal, principalmente da área da saúde, que é a minha área. Eles estão com conhecimentos congelados
da época da faculdade ainda. Eu, nos cursos de pós-graduação pela Uningá, que eu ministro, nós encontramos médicos que chegam lá ainda com os conhecimentos obsoletos, aprendidos na faculdade de medicina, que não se modificaram mais. Eles congelam aquele conhecimento e pensam que vão poder sobreviver com eles o resto da vida. Mas a dinâmica mudou muito. Porque primeiro nós temos a era da agricultura. Mandava no mundo quem tinha terra. Era o latifundiário que mandava. Era a era da agricultura. Depois surgiu a era industrial. Mandava no mundo quem tinha capital, quem tinha dinheiro. Depois veio a era da informação. Passou a mandar no mundo quem tinha conhecimento. E agora nós deparamos com um novo mundo. Quem manda no mundo é quem sabe usar o mundo digital. Vocês estão aqui assistindo uma palestra e ao mesmo tempo está ali sendo passada na internet para mais de 50 mil pessoas no mundo inteiro nos assistindo aqui. Quando que eu podia sonhar sobre isso, 10, 15 anos atrás, que eu poderia estar dando uma palestra aqui e ter 50 mil pessoas nos assistindo simultaneamente, fora os que vão assistir de hoje para amanhã. Então nós estamos parte de um novo mundo. E esse novo mundo é muito importante você entender, porque o crescimento é exponencial. Houve uma época na história que os algarismos eram romanos. Vocês estão vendo aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e o zero não existia. Aí você deve estar pensando assim, zero não vale nada. O que vale zero? Aí os árabes inventaram o zero. Aí eles deixaram de ser algarismos romanos e passaram a ser algarismos arábicos, que todos vocês conhecem muito bem. Mas acho que vocês nunca pararam para pensar por que o 1 é daquele jeito, por que o 2 é daquele jeito, por que o 3 é daquele jeito, por que o 0 é daquele jeito. E vocês vão ter esse conhecimento agora. O 1 é daquele jeito porque ele tem um ângulo. O 2 é daquele jeito porque ele tem 2 ângulos. O 3 é daquele jeito porque ele tem 3 ângulos. O 4 é daquele jeito porque ele tem 4 ângulos. O 5 porque tem 5 ângulos. O 6 porque tem 6 ângulos. O 7 porque tem 7 ângulos. O 8 porque tem 8 ângulos. O 9 porque tem 9 ângulos. E o 10 e o 0 porque não tem nenhum ângulo. Você disse, mas olha que interessante. Eu trabalhei a vida inteira com os algarismos arábicos e nunca foi apresentado por mim por que eles eram daquela forma. É um conhecimento por trás do conhecimento que faz a diferença. Na área da saúde, na área médica, o que nos diferencia dos técnicos não é só o teu conhecimento, é teu conhecimento por trás do conhecimento. Por que é desse jeito? Por que se faz assim? Nós vivemos num mundo hoje que se caracteriza por 3 palavras. A primeira palavra chama-se complexidade. É muito mais complexo viver em Maringá hoje do que era 20 anos atrás. Ou em qualquer cidade do mundo. A complexidade como um todo aumentou. Segundo, nós vivemos num mundo veloz. Nós vivemos no mundo da velocidade da luz. Sai uma notícia, imediatamente você tem acesso a essa notícia. Isso acontece em tempo real. E terceiro, vivemos num mundo incerto. Não adianta você ficar fazendo programação para daqui 10 anos. Você vai ter que mudar a sua estratégia, porque dependendo do que estiver acontecendo, tem que haver uma mudança de estratégia. E às vezes acontece com você o inesperado. Eu vou apresentar para vocês aqui um atleta, que muitos de vocês conheceram. Ele foi americano, William Brewster Jenner. Ele ganhou o decathlon, que são 10 atividades esportivas diferentes. Ele foi o medalhista de ouro dos Jogos Olímpicos em Montreal. Medalhista de ouro. Desse esporte é o mais difícil, porque são 10 atividades diferentes. E você quer saber onde ele está hoje? Pois bem, hoje ela é uma mulher. Está aí para vocês, ó.
A partir de 2015, ele se declarou, mudou de nome, não se chama mais William Bruce Jenner, se chama Kathleen Marie Jenner, e virou mulher. Quando que você ia esperar isso na história? Que um medalhista de ouro das Olimpíadas ia mudar de sexo. Você vê, o mundo é totalmente incerto. Que nós temos que estar preparados para essa incerteza. Que nós não sabemos o que esperar. De repente acabou o muro de Berlim. De repente o dólar sobe, de repente o dólar cai. Aí toda a estratégia que você fez vai por água abaixo. Tempos diferentes produzem mentes diferentes, com novas formas de pensar. É dono do mundo hoje não quem sabe, mas quem aprende. Porque quem sabe, sabe conhecimentos obsoletos, que não funcionam mais no mundo de hoje. Aquilo que o seu avô e o seu bisavô teve sucesso, não se aplica mais ao mundo de hoje. Se você for seguir as orientações do seu avô e do seu avô, seu bisavô, você vai estar desatualizado. Porque não funciona desse jeito. Teve uma época que se vendia roda de carroça, roda de carruagem, se ganhava muito dinheiro. Hoje, a não ser que você venda pneu, porque roda de carruagem até o museu já tem, você não vai ganhar nada. Seu bisavô pode ter ganho muito dinheiro vendendo roda de carruagem, mas para o mundo de hoje, isso não funciona mais. Eu gosto muito do exemplo do bambu chinês. Você que é internauta, eu lhe aconselho, quando você chegar em casa hoje, você digitar bambu chinês no Google, e provavelmente você não vai conseguir dormir, só de escutar a história do bambu chinês. O bambu chinês, ele é assim, ó. Você planta ele, no primeiro ano ele não dá nada, no segundo ano ele não dá nada, no terceiro ano ele não dá nada, no quarto ano ele não dá nada, no quinto ano ele cresce 12 metros acima do solo. De repente, 12 metros acima do solo. Aí você fala, mas que coisa interessante. É, interessante. Mas se você for mais perceptivo, você vai ver que se você olhar abaixo da superfície da terra, é uma raiz ali que começa a crescer. No segundo ano ele não deu nada, mas a raiz aumentou. No terceiro ano ele não deu nada, mas a raiz aumentou. No quarto ano não deu nada, mas a raiz aumentou. E no quinto ano existe uma raiz forte e grande o suficiente para manter 12 metros acima do solo. Isso é uma coisa que nós temos que ensinar para os nossos jovens, para os nossos alunos de graduação. Que o que distingue o profissional do amador é persistência e paciência. O amanhecer só vem depois da noite toda ter passado. Roma não foi construída em um dia. O jovem tem uma ansiedade muito grande para que as coisas aconteçam. E aí você mostra para eles o exemplo do bambu chinês. O bambu esperou pacientemente por 5 anos para ter o sucesso que ele tem e se colocar 12 metros acima do solo. Eu acho que isso é muito importante para professores que estão nos assistindo, ensinar para o jovem que está sendo formado, está em formação na faculdade, que paciência e persistência são 2 características que distinguem o profissional do amador. Isso aqui é uma carta mostrando, é um documento mostrando, eu vou traduzir depois para vocês em português. A sua aplicação para o doutorado não foi aceita dessa vez e, portanto, você não é elegível para a posição de professor associado. Em conclusão, nós achamos que a sua hipótese é mais de caráter artístico do que propriamente físico. Isso está datado em 1903. Foi quando Albert Einstein tentou ser professor na Suíça. E isso que ele recebeu. Esse comunicado. Mas com isso, Albert Einstein não desistiu. Ele continuou persistente, ele chegou a ganhar prêmio Nobel, e ele é considerado pela maioria o homem mais inteligente que viveu no século XX. Se bem que tem questionamentos sobre isso, mas muita gente aceita ele como um indivíduo que fez mais diferença no século XX.
e foi reprovado. Não se aceita o trabalho dele. Por quê? Porque os indivíduos que viviam na época dele não entendiam o que o Einstein pensava. Einstein estava anos-luz na frente dos colegas, a ponto de ser reprovado e não aceito para ser professor de uma universidade. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque tem alunos que nós estamos aqui assim, ensinando, que tem esse tipo de mentalidade, que vai revolucionar o mundo, e nós temos que estar aqui como professores para apoiá-los, mesmo que a gente não entenda o que é a contribuição que eles têm para trazer. Eu gostaria de mostrar para você o que é saber, o que é consciência de saber. Eu vou começar pelo número 1. Eu não sei e não sei que não sei. Quer dizer, eu tenho uma coisa que eu não sei fazer, mas eu não sei que eu não sei fazer essa coisa. Esse é o primeiro degrau. O segundo degrau, eu sei que eu não sei. O terceiro degrau, eu sei, mas eu não sei que eu sei. Se você sabe, mas não sabe que sabe, é como se você não soubesse. É a pessoa que com 75 anos de idade descobre que ela é uma grande pintora ou uma grande escritora e lança seu livro, o primeiro livro, aos 76 anos de idade. Ela sabia, mas não sabia que sabia. Se você tem uma habilidade, mas se você não sabe que você tem essa habilidade, é como se você não soubesse. E finalmente nós temos o quarto, que você sabe e você está consciente que você sabe o que você sabe. E isso é muito importante. E isso tem que ter a ver com a sua competência de ação, não com o seu acúmulo de informação. Se você vai no aeroporto de Guarulhos, entra num Airbus que está fazendo São Paulo, Nova York, e o comissário de bordo diz assim: senhoras e senhores, o indivíduo que está sentado na cabine do piloto não é piloto, mas ele tem muitas opiniões de como pilotar um avião. Você ficaria na aeronave? Não. Você não quer saber quem leu livros ou quem tem opiniões de como pilotar um avião. Você quer saber quem é que decola, voa e aterriza são e salvo em Nova York. Isso se chama competência de ação. No ensino superior, o que nós deveríamos estar fornecendo para os nossos alunos não é o conhecimento abstrato, porque esse entra num ouvido e sai no outro. Você que já se formou há mais de 10 anos, se eu trouxer você de volta para a sua faculdade e der para você a mesma última prova que você fez quando graduando, eu te garanto que você não tira metade da nota que você tirou naquela época. Porque muito daquele abstrato que você aprendeu já não existe mais no seu cérebro. Sumiu. O que realmente permaneceu é aquilo que você tem competência de ação. Se você aprendeu a nadar e tem 20 anos que você não nada, eu te colocar numa piscina aqui, você vai nadar. Se você aprendeu a andar de bicicleta há 30 anos atrás, e você não anda de bicicleta há mais de 20 anos, eu vou lhe trazer uma bicicleta e em poucos minutos você vai estar andando. Porque aquilo ficou com você para o resto da vida. Aquilo traduz em competência de ação. A vida não exige da gente acúmulo de informação. A vida exige da gente competência de ação. Esse é que é o verdadeiro conhecimento que tem que ser passado para aqueles que estão cursando um curso superior. Essa metáfora me acompanha há mais de 30, 35 anos. É um indivíduo atravessando um cabo de aço de um prédio para o outro. Você há de convir que 3 coisas são necessárias. Ele precisa querer, se ele não quiser, ele não anda. Ele precisa de saber, se não souber, ele cai. E precisa haver cabo de aço. O querer é a motivação. O saber é a estratégia. E o cabo de aço, propriamente dito, é a oportunidade. Eu posso querer ganhar dinheiro, eu posso saber ganhar dinheiro, mas eu nunca tive a oportunidade para mostrar isso. Não vai acontecer. Então as coisas acontecem na vida quando nós combinamos a motivação com a estratégia, com a oportunidade. E a oportunidade na nossa vida
ela aparece de duas formas. Ou você corre atrás dela, ou ela vem fantasiada de problema e chega até você. Então, se você gosta de resolver problema, por trás de cada problema existe uma oportunidade. Em 1975, eu era dono de um hospital em Teófilo Otoni, em Minas Gerais. Era uma sexta-feira, o telefone tocou de um hotel, e eles me disseram que lá tinha um hóspede que não falava português direito, que estava com dor no peito e suando frio. Se eu podia ir lá como cardiologista. Eu disse que eu estava saindo para um final de semana longo, que chamasse outro. E ele disse, ó, eu já chamei 2 médicos, e eles falaram a mesma coisa. Falei, tá bom, estou indo. Cheguei lá, eu encontrei um sujeito polonês, que falava praticamente nada de português, e na época eu falava muito pouco de inglês. Eu levei ele para o hospital, fiz um eletrocardiograma, ele estava infartando, levei ele para o hospital. No caminho para o hospital, ele me pergunta assim, você conhece meu filho? Eu falei, quem é seu filho? O meu filho é o chefe de cardiologia de Harvard. O nome dele é Peter Marocco. Eu falei, eu não conheço o seu filho pessoalmente, mas eu conheço os livros dele, os trabalhos, e eu estudo pelos trabalhos do seu filho. 48 horas depois, o filho dele saiu de Boston, Massachusetts, e veio para Teófilo Otoni ajudar a cuidar do pai. E por incrível que pareça, ele era casado com uma brasileira, de Americana, São Paulo, e falava português. E nós fizemos amizade, e eu vou encurtar a história, e eu terminei em Harvard. Não pelo mérito, mas pela oportunidade que a vida me deu. Naquele dia, quando eu fui chamado, ninguém falou para mim que eu ia atender o filho, o pai, do chefe de cardiologia de Harvard, que depois ele viria ao Brasil e que eu acabaria sendo convidado para ir para lá. Não, eu fiquei sabendo que eu ia atender alguém e que eu não poderia, naquele final de semana, ir para Alcobaça, na Bahia, que eu estava programado. Olha que interessante, a oportunidade, ela vem fantasiada de problemas. Por trás do problema existe a oportunidade esperando. Isso tem que ser ensinado para os jovens, a aprender a gostar de problemas. Porque os problemas são os nossos melhores amigos. Eles que nos fazem crescer. E você nunca terá uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Então você, nos primeiros 3, 4 minutos que você conhece alguém, vai fazer uma diferença muito grande para você, o modo como você se comporta. Eu vou ilustrar isso aqui para vocês, mas do seguinte modo, que nós temos 2 tipos de poder. Nós temos o poder posicional, que é o poder da posição que nós ocupamos. Você é general do exército, todo mundo presta continência para você. É domingo de manhã, você dá de bermuda, camiseta, chinelo, você vai até a banca de jornal comprar um jornal. Ninguém sabe quem você é. A única coisa que vai se manifestar é o seu poder pessoal, que é um poder linguístico. A posição você pode perder. Você deixou de ser o CEO de uma empresa, você deixou de ser o diretor de uma escola, você deixou de ser um general do exército. Agora, o poder pessoal, você deixou de ser o capitão, o comandante do avião. Isso são poderes posicionais. São todos passageiros. Todos eles passam. Agora, quando você ensina a pessoa a ter um poder pessoal, no momento que essa pessoa abre a boca, esse poder se manifesta. Isso tem que ser ensinado. A vida tem sempre o direito de nos surpreender, com coisas boas ou com coisas ruins. Nós temos que estar aberto para essa perspectiva, porque tudo o que acontece de importante na sua vida aparece num ângulo de 90 graus. Se eu perguntasse para você quais foram as 3 melhores coisas que aconteceram na sua vida até hoje, eu lhe garanto que pelo menos 2 das 3 não foram programadas. Você não levantou, acordou um dia e diz, hoje eu vou conhecer alguém, que eu vou começar a namorar, que eu vou me apaixonar, que eu vou me casar. Não foi assim. Você foi em algum lugar, você conheceu alguém, você namorou, se apaixonou, casou.
A empresa que você trabalha hoje, você não acordou um dia e disse assim, hoje eu vou responder um anúncio do jornal, vou mandar o meu currículo, vou para uma entrevista de trabalho e eles vão me selecionar. Não. De algum jeito você foi para uma entrevista e você foi selecionado. Olha que interessante. A vida nos surpreende. Você tem que estar aberto para essa perspectiva. Porque as coisas importantes na vida acontecem num ângulo de 90. A importância da meta per se não é atingi-la. A meta nos ajuda a nos colocar em movimento e nesse processo de movimento, num ângulo de 90 graus, coisas muito mais importantes vão ocorrer. Você vai até o supermercado comprar 1 quilo de açúcar, enquanto você está na fila esperando para pagar o açúcar, você começa a conversar com alguém, alguém te dá uma ideia e você fatura $1 milhão. Você foi para comprar 1 quilo de açúcar e você saiu com a ideia de $1 milhão. Então leve isso em consideração, que a vida tem sempre o direito de nos surpreender. Mas para isso acontecer, nós não podemos estar desse jeito aí. Nós temos que ter a mente aberta, porque a nossa mente é igual paraquedas, só funciona aberto. Se o seu paraquedas não abrir, você vai morrer. A mente, para funcionar, a condição sine qua non é que ela tem uma mente aberta. E, infelizmente, aprendemos muito na faculdade, uma série de preconceitos no que diz respeito ao conhecimento, e achamos que aquilo que nós estamos aprendendo é verdadeiro. Eu digo sempre que na faculdade de medicina, que eu conheço muito bem, nem tudo que é verdadeiro é ensinado, e nem tudo que é ensinado é verdadeiro. E o médico vai descobrir isso com o passar da vida. Isso tem que ser revolucionado, isso tem que ser mostrado enquanto na faculdade de medicina. Porque um erro ensinado vai custar vidas para muita gente. Você não sabe as consequências disso. E hoje, o bom com o mundo virtual, o mundo digital, isso está acontecendo. Porque hoje o paciente, ele chega ao consultório médico, muitas vezes sabendo mais da doença dele do que o próprio médico. E o médico tem que aprender a ter a humildade de ter ele como parceiro e colocar o paciente para estudar para ele. Já que o médico não tem tempo, porque ele trabalha 14 horas por dia, e já que tem 500 mil publicações por ano, 500 mil de publicações na área da saúde por ano, quem é que vai fazer esse trabalho? Os pacientes que estão interessados nas suas próprias doenças. Então o médico tem que usar o paciente como parceiro, como fonte de conhecimento, e ter a humildade o suficiente para aprender com os pacientes. Isso tem que ter um ato de humildade para que isso ocorra. E nunca deixe aquilo que você não pode fazer atrapalhar aquilo que você pode fazer. Ah, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso fazer aquilo. Eu não estou perguntando o que você não pode. Eu quero saber o que você pode fazer na situação que você está, com o conhecimento que você tem. Tem que começar de algum lugar. Você não pode ficar esperando ser super para começar. Você começa, e o melhor dos mestres é o próprio universo, que vai nos ensinar. Porque o universo nada ensina melhor do que a sua própria experiência. Claro que se você aproveitar a experiência alheia, encurta o processo de aprendizado. Mas nada impede que você aprenda por si próprio. E hoje, mais do que nunca, há uma grande necessidade do autodidatismo, que é você aprender por conta própria. Porque se você depende de um mestre para lhe ensinar, você só chega onde o seu mestre chegou. Se você aprende a aprender sozinho, que é uma coisa simples de fazer, é só começar, o céu é o limite. O seu limite vai ser o seu potencial. E nem todo mundo nasce com o mesmo potencial. Os maiores tesouros da humanidade estão enterrados no cemitério. São pessoas que nasceram, viveram, morreram e não foram capazes de exercitar o seu potencial. E eu acho que se é lhe dado um potencial, e você não exercita esse potencial,
Quando você chegar lá do outro lado, quando você transcender o seu endereço cósmico, eles vão te perguntar lá em cima: o que você fez com esse potencial, com essa habilidade que eu lhe dei? Você vai ser cobrado por isso, que você recebeu alguma coisa e não fez nada com ela. Você vai na Bíblia que tem lá, inclusive, uma fábula sobre isso. Eu peço para você olhar rapidamente aqui e perguntar o que você está vendo. Provavelmente você vai me dizer que você está vendo uma arara, porque eu coloquei isso longe do seu foco. Mas se eu focar isso mais de perto, eu vou te mostrar que é muito mais do que uma arara. Eu vou te mostrar que aqui tem uma dançarina. Eu vou lhe mostrar onde ela está, se você me permite. Olhando aqui, aqui está o pé dela, aqui ó. Aqui está o rosto dela, o braço dela está fazendo assim, ó. O braço vermelho ali, ó. Assim, o rosto dela aqui, uma mão dela aqui, a outra mão esticada. Você vê que não tem nada a ver com arara. Mas quando você olha desse jeito, parece arara. O resultado está nos detalhes. Então vamos ver se você é bom nisso aí. Eu tenho um desafio para você. Eu gostaria que você, nesse momento, escolhesse uma carta. Seja lá qual for, faz diferença. Eu só quero que você garanta que você sabe qual a carta que você escolheu. Pode, se quiser, se você tiver com papel, aí você pode até escrever qual a carta da sua escolha. Contanto que você escolha uma carta e saiba qual é essa carta, eu estou satisfeito. Aí eu vou fazer 1, 2 e já, e vou tirar sua carta de lá, ela vai sumir. Justamente a que você escolheu. Procura a sua carta de volta, vamos ver se você acha. Ela sumiu. Todos vocês passaram pela mesma experiência. A carta que você escolheu sumiu. E muitos de vocês não estão entendendo o que aconteceu. É um fenômeno muito simples, muito simples. Eu troquei todas as cartas. Você quer ver? Escolhe outra. Escolhe qualquer outra. Pode escolher. Escolheu? Escolheu outra? Olha lá, procura ela agora. Sumiu de novo. Por isso que todas sumiram. Porque eu não ia adivinhar cada um. Como é que eu ia fazer? Agora eu percebi. Se você troca todas, é claro que eu não vou encontrar a minha. Que coisa. Era um raciocínio simplista. Mas você foi levado na conversa. E muitos de vocês falaram assim: mas como é que ele faz isso? Como é que ele faz desaparecer exatamente a carta que eu escolhi? Eu fiz desaparecer todas as cartas escolhidas na sala, porque eu tive cuidado de mudar todas elas. Agora que você descobriu, agora que você conhece o caminho das pedras, agora ficou fácil. No momento que você conhece, que você tem um conhecimento, que você mata a charada, a coisa ficou simples. Você imagina um peixe que nunca saiu da água. Você acha que ele sabe que ele vive na água? Não. Se ele nunca saiu da água, ele não sabe o que não é água. Para ele saber que ele vive na água, ele tem que ter a consciência, a experiência de viver fora d'água. Como ele não saiu da água nunca, ele nunca teve a experiência de sair da água. Então ele não sabe que ele vive na água. Essa analogia eu quero fazer para você com paradigma. E o paradigma é muito simples. Houve uma época que a terra era chata. Quer dizer, acreditava-se que o navio ia viajar nos mares e que chegava uma hora que ele caía no final do mundo. Tanto é que a mulher do marinheiro ia com uma roupa para o porto, se despedia do marido. Antes de voltar para casa, ela se vestia de preto, que ela ia ficar de luto, porque a maioria não voltava, porque morria durante a viagem. A maioria morria, na realidade, de escorbuto. Mais da metade dos marinheiros morriam de escorbuto, deficiência de vitamina C. Mas muitos, o navio afundava e não voltavam. E aí acreditava-se que morreu porque caiu no final do mundo. Quando foi trazido o conceito de que o mundo era redondo, o paradigma que nós vivemos hoje, de que o mundo é redondo, quando o mundo era plano,
Era impossível fazer uma viagem de volta ao mundo, no mundo plano. Hoje você pode fazer uma viagem de volta ao mundo, no mundo redondo. Olha que interessante. Quando o paradigma mudou do mundo plano para o mundo redondo, as possibilidades se multiplicaram. Aquilo que é impossível na sua vida, hoje, é impossível no paradigma que você está vivendo. Se você mudar o paradigma, as possibilidades se multiplicam. Toda vez que você tiver alguma coisa que você achar que é impossível, ela é impossível no paradigma que você vive. Se você mudasse o paradigma, como aconteceu aqui, as possibilidades agora de volta ao mundo vão aparecer. Certo? Você imagina, por muitos e muitos e muitos anos, existia uma teoria de que todos os cisnes eram brancos. E isso era acreditado no mundo inteiro. Quando a Austrália foi descoberta, pela primeira vez na história, lá apareceu cisne preto. Então essa teoria de anos e anos e anos, de que os cisnes eram brancos, com um exemplo, acabou a história. Isso acontece muito na medicina. A gente tem uma teoria muito sofisticada, até que parece uma doença, até que aparece um exemplo que destrói toda a teoria. Por mais sofisticada que ela seja, se o exemplo encontrado não bate, aquela teoria, você vai me desculpar, ela é obsoleta. Você tem que jogar lá fora e começar a procurar outro paradigma, outro diagrama para explicar. Quando é que você viu isso? Isso aqui é um concurso de Miss de avós. Essa mulher tem 54 anos de idade. Ela ganhou o concurso em primeiro lugar. É uma mudança de paradigma. Um concurso de beleza de avós. E uma mulher de 54 anos de idade ganha o concurso. Você olha para um corpo de uma mulher dessa, parece que ela tem 19 anos. Isso é possível? Isso é possível. Principalmente nos dias de hoje. Olha que interessante. Se eu não conheço a causa, eu não consigo reproduzir o efeito. Acompanhe esse caso aqui que eu vou lhe mostrar agora. Olha só. It's good, eh, bro? Go again. Okay. I think it's all in the neck. Do it one more time. Yeah. See? Yeah, we don't that. Nick agility, Yeah. cuz. What? Nick agility. You're lies, man. Come Yeah, on. you try it. Nah. Come on. Try again. Harder, bro. You need to do it harder. Ready to do it? Go and do mine again, then. Yeah. Look. It sounded. Se você não conhece a causa, você não consegue reproduzir o efeito. Você pode ganhar dinheiro, ficar rico, se estiver na hora certa, no lugar certo. Eu quero saber se vocês tomarem o dinheiro de vocês, se você ganha de novo. Porque pode acontecer que quem tivesse naquela hora certa, naquele lugar certo, seja você ou seja outro, ia acontecer. Para quem tivesse naquele lugar certo, na hora certa. Eu quero saber se poder tirar tudo que você tem, se você consegue ganhar de novo. Aí você conhece o caminho das pedras. Se você não conhece a causa, você não consegue, na vida, reproduzir os efeitos. Então, se você está preocupado com a sua saúde, que é a maior riqueza que você tem no mundo, tem nada que pareça com isso. Eu tive a oportunidade de fazer pré e pós-operatório durante 3 anos para o Dr. Michael DeBake em Houston, maior cirurgião cardíaco que o mundo já teve, e ele recebia mais de 100 pacientes por dia. Eu cuidava daqueles que falavam português e daqueles que falavam espanhol, e eram todas pessoas multimilionárias
que às vezes chegavam lá nos próprios aviões, com vários seguranças e etc., doentes, e iam ver o Dr. DeBake, e naquela relação médico-paciente, eles diziam para mim assim: Dr. Ribeiro, eu daria tudo o que eu tenho para recuperar minha saúde. Eu daria toda a minha fortuna, toda a minha riqueza para recuperar minha saúde. E você tem a saúde, às vezes não dá valor para ela. Se você não tiver tempo para cuidar da sua saúde, um dia você vai ter que arrumar tempo para cuidar da sua doença. Se você fala assim: ó, eu sou muito ocupado, eu não tenho tempo para cuidar da minha saúde. Eu falo: tudo bem, não se preocupe. Um dia você vai ter que arrumar tempo para cuidar da sua doença. Certo? Quero que você imagine a seguinte situação. Eu vou dar para você de presente agora uma pérola. Você vai pegar a pérola, vai olhar para ela na sua mão, não vai ficar segurando ela por muito tempo, você vai colocá-la no bolso. Daqui uma semana, eu vou me encontrar com você, vou lhe entregar uma segunda pérola. De novo, você vai colocá-la na sua mão, não vai esperar muito tempo, vai colocá-la no bolso. Daqui 15 dias eu me encontro com você pela terceira e última vez, e te dou a terceira pérola. E de novo você coloca ela no bolso. Daqui 6 meses, eu me encontro com você e pergunto assim: onde é que estão as pérolas que eu te dei? Você vai dizer mais ou menos assim: a primeira, eu coloquei no criado mudo, a mocinha que arruma lá em casa não viu, jogou no lixo. A segunda, eu esqueci no bolso da calça, a calça foi para a lavanderia e voltou sem pérola. E a terceira, você não vai acreditar, eu escondi de mim mesmo. Eu guardei tão bem guardado que eu não sei onde está. Não sei quantos de vocês já esconderam coisas de você mesmo. Está tão bem guardado que nunca mais você vai encontrar. Então você imagina o seguinte: se ao invés de eu lhe dar essas pérolas, que você perdeu as 3, eu lhe desse de presente um fio de nylon, e orientasse você para colocar as pérolas no fio de nylon, e fizesse um colar, e eu me encontrasse com você daqui 6 meses, e perguntasse para você assim: onde é que estão aquelas pérolas que eu lhe dei? Você ia dizer assim: ó, elas estão aqui, ó. Eu fiz delas um colar. Meus amigos, as pérolas são ideias. O cemitério está cheio de quem teve boas ideias. Ou não as implementou, ou pior ainda, implementou e quebrou a cara. Você não sabe que com uma boa ideia pode estragar uma pessoa. Uma boa ideia pode estragar uma empresa. Uma boa ideia pode estragar uma família. No frigir dos ovos, o que interessa não são as pérolas, e sim o fio de nylon que segura elas. Eu encontro médicos, na minha área que eu posso falar, que tem muito conhecimento médico na cabeça, mas não tem modelos. O paciente chega na frente deles e eles não sabem fazer o diagnóstico, apesar de todo o conhecimento. Mas faltou modelo. Isso é muito comum no ensino da medicina. Tem muito conhecimento, tem muita pérola, mas não tem o fio de nylon que segura isso e faz a diferença. É a diferença que vai fazer a diferença. É você ter modelos. Então, nesse poder do conhecimento, é muito mais importante você ter o modelo do que o conhecimento per se. Porque o modelo vai ficar ali com você para o resto da vida, enquanto que a informação, ela desaparece do seu cérebro. Ela some, igual as pérolas. Isso aqui é uma cadeira de balanço. Sabe onde é que uma cadeira de balanço vai? A lugar nenhum. Sabe por quê? Ela oscila. Se você puser mais energia nela, ela oscila mais. Mas olha aqui o meu cotovelo. Ela não sai do lugar aqui, ó. Você deve conhecer gente assim. Você encontra, passa-se o tempo, você encontra de novo, a pessoa está no mesmo lugar. Dessa vez vai, não foi. Dessa vez vai, não foi. Por outro lado, isso aqui é um carro Fórmula 1. O carro Fórmula 1, como você sabe, é igual a um avião.
Ele não tem marcha ré. Ele só anda para frente. Ele foi feito para avançar. Então uma pessoa pode ter uma estrutura psicológica de cadeira de balanço, e você deve conhecer muitos, e uma pessoa pode ter estrutura psicológica de carro Fórmula 1. Se a pessoa tiver uma estrutura psicológica de cadeira de balanço, a primeira coisa que eu tenho que fazer com ela é mudar a estrutura psicológica dela. Porque o conhecimento advindo de fora não vai resolver o problema. Não vai transformar uma cadeira de balanço num carro Fórmula 1. E há 6 anos que se passa, ou 5 ou 4, que se passa na faculdade, uma das funções do professor é ter a habilidade de trabalhar linguisticamente com a estrutura psicológica do aluno. E pegar um aluno que, por circunstâncias da infância, tem uma estrutura de cadeira de balanço e transformar essa estrutura num carro Fórmula 1, que só tem um destino: avançar. Então esse é um conhecimento que faz toda a diferença na área do poder do conhecimento. Certo? Eu fui diretor médico da Merck Sharp & Dohme para todos os Estados Unidos. Eu fui diretor executivo, cheguei a vice-presidente da Ciba Corporation, hoje Novartis. E quando eu mudei da Merck Sharp & Dohme para a Ciba Corporation, 2 empresas grandes e fortes, multinacionais, mas a Merck Sharp & Dohme, comparada na época com a Ciba Corporation, tinham uma gestão muito mais sofisticada. Eu me encontrei num problema muito sério de poder administrar aquele cargo que eu estava ocupando de diretor executivo e depois, posteriormente, de vice-presidente. Então eu desenvolvi um modelo que eu quero compartilhar com você, que eu chamo de um modelo de resolução de problemas, que vai servir para você para o resto da vida. Eu reuni as 300 e poucas pessoas que reportavam no meu departamento e disse para elas o seguinte: a partir de hoje, você só entra no meu escritório se você for capaz de me responder 4 perguntas. Primeiro eu vou te perguntar qual é o problema. Problema definido, 50% resolvido. Você deve conhecer esse ditado. Problema definido, 50% resolvido. Eu já participei de reuniões, como você já participou, onde depois de 40 minutos, cada um tem um problema diferente na cabeça. Então, a definição do problema é crucial para a resolução do problema. Aí eu vou lhe fazer uma segunda pergunta. Quais são as causas do problema? Se o seu pneu dianteiro direito está gastando, e você trocou o pneu e gastou de novo, e você trocou o pneu e gastou de novo, é melhor se alinhar as rodas, porque o problema está no alinhamento das rodas. E aí o seu pneu direito, dianteiro, não vai gastar mais. Quais são as causas? Claro que quando eu pergunto para ele quais são as causas, ele com os colegas começam a trabalhar, começa a ter um trabalho em equipe. Terceiro, eu vou perguntar para você quais são as possíveis soluções. E de novo, o trabalho em equipe vai surgir, porque um vai conversar com o outro, vai perguntar para o outro, vai ligar para um consultor. E finalmente eu vou te perguntar qual é, na sua opinião, a melhor solução. Olha que interessante. O sujeito está pronto para ir na minha sala, bater lá para me incomodar. Aí ele disse: bom, lá ele vai me fazer 4 perguntas. Ele vai me perguntar qual é o problema, quais são as causas do problema, quais são as possíveis soluções e, na minha opinião, qual a melhor. Bom, qual é o problema? Ele vai definir. Problema definido, 50% resolvido. Ele vai ver quais são as causas, ele vai conversar com os colegas. Ele vai identificar as causas. Ele vai ver quais são as possíveis soluções. Ele vai ligar para um consultor e perguntar o que ele acha. E, finalmente, ele vai decidir, na opinião dele, qual é a melhor solução. Sabe qual a conclusão que vai chegar? Não preciso ir lá no Lair. Olha, eu mesmo resolvi. Então, parou de vir gente me incomodar durante o dia, porque eles aprenderam a fazer isso. Leva isso aí de presente, porque isso aí, em qualquer situação, pessoal ou profissional, vai alavancar o que você tem de conhecimento na vida. Tá bom? Eu queria que você desse uma nota de 1 a 10 para a beleza dessa mulher. Eu não vou perguntar para você que nota. Eu só gostaria que você desse uma nota.
de 1 a 10. Eu vou assumir que você deu a nota. E agora eu vou continuar a apresentação. Deixa eu te mostrar direito. Essa é a mulher. Se você deu nota, você já está arrependido, não está? Porque se você deu uma nota por aqui, e agora você vê esse quadro aqui, já é bem diferente. Se você deu a nota por aqui, você perdeu a chance de fazer um pensamento sistêmico. Você viu uma parte dela e decidiu por ela toda. Você viu uma parte do problema e decidiu pelo problema todo. Se você pudesse ver isso aqui, o resultado da nota seria diferente. Eu sei, mas se eu estou no meu trabalho, se eu estou na minha profissão, e surge um problema, como é que eu sei se eu estou vendo isso aqui, ou se eu já estou vendo o todo? Muito simples. Eu tenho que fazer a seguinte pergunta: qual é o problema mais amplo do qual este é apenas uma parte? Com isso aí, ó, com essa simples pergunta que eu estou entregando para você agora, eu estou lhe ensinando a pensar melhor sistemicamente. E quando você aprende o pensamento sistêmico, você se torna mais hábil para viver as surpresas da vida. O que está acontecendo no mundo de hoje é que tem muito especialista. A pessoa nós pegamos, no caso da medicina, que eu posso te dar opinião, porque é a minha área, nós pegamos o corpo humano e loteamos ele. O pneumologista ficou com o pulmão, o cardiologista ficou com o coração, o hepatologista ficou com o fígado, pobre do proctologista. Dividimos o corpo humano. Então ninguém mais entende o corpo humano como um todo. Um especialista joga para o outro, que joga para o outro, que joga para o outro, que joga para o outro, e ninguém resolve o problema. Porque ele só aprendeu a pensar num pedacinho. Eu acho que no conhecimento médico nós temos que voltar a entender tudo numa forma sistêmica. E é isso que eu ensino nos meus cursos. Como é que o médico aprende a pensar sistemicamente? Aí ele tem a responsabilidade do corpo todo, e não apenas do ventrículo esquerdo. Não apenas, eu sou neurocardiologista. Dentro da cardiologia já tem uma especialidade, não sei se vocês sabem, eu sou cardiologista, que tem a neurocardiologia. Só entendo de uma parte neurológica do coração. Eu digo que o especialista cada vez sabe mais de menos. Vai ter uma hora que ele vai saber tudo de nada. Tá bom? Isso é uma águia. Uma águia é capaz de ver um peixe abaixo da superfície da água, a 500 metros de altura. E ela vai lá e pega com a garra o peixe. Isso aqui é uma coruja. A águia é muito boa durante o dia, mas ela não enxerga nada durante a noite. A coruja, por outro lado, ela não enxerga nada durante a noite, mas ela tem uma visão noturna das melhores. O que você acha que é melhor? Você ter uma visão de águia ou você ter uma visão de coruja? Eu diria o seguinte: se o problema é diurno, eu quero ter visão de águia. Se o problema é noturno, eu quero ter visão de coruja. Depende do contexto do processo. Muitas vezes eu vou ser capaz de resolver o problema, muitas vezes eu tenho que ter a humildade para delegá-lo. Aí que vem a interdisciplinar, ou melhor dizendo, a transdisciplinar, que é um nível acima da interdisciplinar. Quando eu junto um grupo de pessoas que contribuem de forma diferente, uns vendo mais durante o dia, outros vendo mais de noite, durante a noite, eu estou conversando metaforicamente e resolvo o problema. Uma vez eles perguntaram para o Charles Darwin sobre a sua teoria da evolução, e perguntaram para ele assim: Dr. Charles Darwin, se eu pudesse resumir em uma frase toda a sua teoria, o que o senhor diria? Ele respondeu: eu diria que não são as espécies mais fortes ou mais inteligentes que vão sobreviver, mas sim aquelas com a maior habilidade de adaptação. Não são os mais fortes ou mais inteligentes, os que se adaptam melhor. Não são as empresas mais fortes
ou mais inteligentes que vão sobreviver. Aquelas que têm maior habilidade de adaptação. Vamos ver isso aqui. Aqui eu tenho um carvalho. Após uma tempestade, aqui eu tenho uma enxurrada. O carvalho tentou resistir à tempestade. A tempestade arrancou ele do solo com as raízes. Aqui eu tenho um bambu, que é muito mais fraco do que o carvalho. Mas o bambu, quando veio o vento e a tempestade, ele se adaptou ao que estava acontecendo. Ele dobrou-se, ele curvou-se, e ele continua intacto aqui. O carvalho, que é muito mais forte do que o bambu, está indo na enxurrada, e o bambu persiste aqui. Então essa capacidade de adaptação faz parte do poder do conhecimento. Eu tenho que ter essa habilidade de me adaptar ao contexto que isso está acontecendo. Vamos falar um pouco de saúde. Viver muito com saúde é o legado de um estilo de vida saudável. Saúde você não consegue comprar no mercado. Você não consegue comprar em lugar nenhum. Mesmo que você tome suplementos, vitaminas, se você não tiver um estilo de vida saudável, isso não vai acontecer. Então, primeiro eu tenho que ver quais são os melhores alimentos. O melhor alimento que existe no mundo, sem dúvida, é o leite materno, que a mãe deve dar tempo integral 6 meses, primeiros 6 meses de vida, e de preferência, mesmo que seja parcial, não só dando, vai complementando, por até 2 anos. Dizem que o Popó, aquele lutador de boxe, nas entrevistas que ele dá, ele diz que mamou até os 8 anos de idade. Que ele atribui ter sido campeão mundial, porque ele mamava de pé na mãe. Com 8 anos tem que mamar de pé, não tem outro jeito, né? Então ele mamou até os 8 anos. Então esse é o melhor alimento que existe. Não está disponível para vender. O segundo melhor alimento que existe está aqui, ó. Há mais de 20 anos eu digo o seguinte: se você me trouxer um trabalho científico dizendo que ovo faz mal, eu rasgo o meu diploma de medicina. Tem 20 anos que eu venho falando isso. Claro que eu encontro um trabalho assim: ovo frito em canola aumenta o colesterol. Batatinha frita em canola também aumenta o colesterol. Mandioquinha frita em canola também aumenta o colesterol. Então o que está acontecendo não tem nada a ver com ovo. Eu estou falando do ovo cozido, 7 minutos depois que a água está fervendo. O ovo tem tudo que a vida precisa. Dali vai sair um pintinho. Então esse é o segundo melhor alimento. Eu ingiro 5, 6 ovos, às vezes até 8 ovos por dia. E faço isso há muitos anos. E eu tenho 72 anos de idade e tenho energia para falar 12, 14 horas por dia. Então a nossa experiência é a melhor possível com isso. Terceiro é o óleo de coco, que a maioria dos médicos não entendem. Porque eles dizem assim: mas o coco é um óleo saturado. Mas é um óleo saturado de cadeia média. Caprílico, capróico, cáprico, láurico. Principalmente o ácido láurico. O ácido láurico também existe no leite materno. Só que a concentração de ácido láurico no leite materno é 19%. No coco é 47%. O ácido láurico, quando ele cai no estômago, ele vira monolaurina. Ele mata fungo, ele mata bactéria, ele mata vírus, ele mata parasita. É como se fosse um antibiótico natural. Quem falar para você que o óleo de coco engorda, não entende de nutrição. Porque não tem jeito de você acumular óleo de coco. Você tem que usá-lo. Ele é usado como energia. Tá? Ele gera calor. O quarto alimento melhor no mundo, a Organização Mundial de Saúde já chegou a essa conclusão: o melhor cereal que existe é o quinoa. Tem todos os aminoácidos essenciais: a leucina, a valina, a isileucina, a lisina, a fenilalanina, a treonina, a metionina e o triptofano. São os 8 aminoácidos essenciais. Eles têm tudo isso numa proporção molar certa. O azeite de oliva extra virgem prensado a fria, in vitro, não pode ser em lata, e em vidro de escuro, porque óleo e luz são inimigos. Se você deixar um vidro transparente de azeite de oliva numa gôndola de supermercado, a luz batendo ali mais de 10 horas por dia, oxida.
o azeite de oliva. E finalmente eu quero trazer para vocês o turmérico, a curcumina, a cúrcuma longa, o açafrão indiano, o açafrão da terra, o falso açafrão, tudo é o mesmo, tudo é a mesma coisa. Que você encontra hoje em qualquer supermercado bom. Que é um pó amarelo, que você leva para casa, depois que você servir o seu prato, você joga ele em cima da comida. É o anti-inflamatório mais poderoso que a natureza fabrica. A Índia é o país que tem a menor incidência de Alzheimer, a menor incidência de Parkinson per capita. Sabe por quê? Porque o indiano come curry no café da manhã, come curry no almoço, come curry no jantar. E curry, o condimento do curry é feito à base do turmérico, é feito à base da curcumina. Então aí estão os melhores alimentos para você. Aqui tem um indivíduo de 60 anos de idade, aqui tem um indivíduo de 60 anos de idade. Eles têm a mesma idade cronológica, mas eles têm uma idade biológica diferente. Você não pode mudar a idade cronológica, é a da certidão de nascimento. Mas você pode mudar a sua idade biológica. E o dia de começar é hoje. Quanto mais cedo você começar o processo, melhor. A Organização Mundial de Saúde mostra que você, para não ser sedentário, você tem que dar pelo menos 10 mil passos por dia. Você compra um pedômetro por R$35 e você coloca ele na cintura quando você levanta. E quando você vai deitar, você olha nele. Se você não deu 10 mil passos naquele dia, você é sedentário. Você não precisa ir para a academia, não precisa ir em lugar nenhum. Você pode andar em volta da sua mesa de jantar no seu apartamento. Você pode vir médico, você pode andar em volta da sua mesa, no seu consultório, entre um paciente e outro, contanto que você se movimente. Tá bom? Isso é fundamental. Aqui foi o Prêmio Nobel de Medicina em 2009, sobre telômero, telomerase e anti-envelhecimento. No Brasil, o CRM proíbe a gente falar de anti-envelhecimento. Enquanto isso, Harvard, a universidade mais sofisticada do mundo, tem um departamento clínico de anti-envelhecimento, cujo diretor é o Dr. David Sinclair, que provavelmente vai ganhar o Prêmio Nobel de Medicina nos próximos anos. Aqui tem um Prêmio Nobel, não tem nada mais científico do que um Prêmio Nobel de Medicina. Aqui está da Universidade de São Francisco, da Universidade de Johns Hopkins, da Universidade de Harvard. Se você falar que não existe dado científico para anti-envelhecimento, você está blasfemando. Porque é muito comum o médico dizer, isso não é científico. Não, você não teve tempo de estudar, é diferente. Se você estudar, está lá. Nada é mais científico que um Prêmio Nobel de Medicina. Tá bom? O sol é seu amigo, você tem que mudar esse conhecimento. A sua avó, o seu avô, não tinha preocupação com o sol. Ele trabalhava no ar livre. O pescador que mora lá em Fortaleza, ele sai para pescar às 5 horas da manhã, ele pesca o dia inteiro, 365 dias por ano, uma vida inteira. Você acha que ele usa filtro solar? Não. Então isso é uma ilusão, mostrado, você pensando que isso resolve alguma coisa. O filtro solar, como ele tem uma série de ingredientes químicos, que inclusive tem a ação de estrogenicidade, muitos deles funcionam como se fosse hormônio feminino, prejudicando até a masculinidade do homem. Então, mas houve uma lavagem cerebral e você deixou de aproveitar esse seu grande amigo, que é o sol, que é um dos melhores remédios que você tem. Eu chamo de helioterapia, que é o uso inteligente do sol. Eu não estou falando para você ficar 12 horas queimando, não. Eu estou falando para você tomar 15, 20 minutos de sol, de preferência ao meio-dia, que é a melhor hora de tomar sol. Porque é o momento que você tem mais raios ultravioleta B, que vão produzir o hormônio mais potente do corpo, que você chama de vitamina D3, que foi descoberta, quando descoberta, deram o nome errado, chamaram de vitamina. Na realidade é um hormônio. É o hormônio esteroidal mais potente que existe no corpo, que é fabricado a partir do sol. Tá? Porque o que interessa é resultado. O resto é conversa fiada. Nós estamos tendo uma disruptura na prática médica, nós estamos mostrando o quanto que os medicamentos são mortais,
faz parte quase que de um crime organizado, quanto que está custando a sua saúde. Hoje você pega um brasileiro com 65 anos de idade, ele toma no mínimo 5, 6 remédios, ele toma um remédio para pressão alta, ele toma um remédio para diabetes, ele toma um remédio para artrite e assim por diante. Se você olhar há 100 anos atrás, isso não existia. As pessoas eram muito mais saudáveis. Hoje a maioria dos idosos são gagá, tem demência, tem problema de cognição, e muitas vezes causado pela polifarmácia, porque nós médicos temos um defeito muito grande. Quando nós recebemos um paciente no consultório, a gente não para remédio nenhum, a gente só acrescenta. Se você for em 5 especialistas, você vai terminar com 5 remédios diferentes, porque ninguém tem coragem de parar o remédio do colega, mesmo que não haja necessidade, só vai acumulando. A pessoa, cada vez que ela vai no especialista, ela recebe um novo remédio, e é o chamado polifarmácia, que é um problema muito grande, onde as pessoas se intoxicam. Certo? Aqui está mostrando, eu estou destacando a cardiologia aqui, porque eu sou cardiologista, só 28% dos cardiologistas estão satisfeitos em serem cardiologistas. Essa é a média dos médicos. Menos de 30% dos médicos, nós médicos, não estamos satisfeitos com o que nós estamos fazendo, porque nós não vemos resultados. O que interessa é resultado, e a gente não vê. Os pacientes crônicos continuam crônicos. E enquanto isso, há um grande aumento do número de estudantes de medicina. Nós estamos aqui, está mostrando que está chegando aqui a 420, nós temos 420 mil médicos no Brasil no momento. Mas aqui está 420 mil médicos. E insatisfeitos com o que está acontecendo. E eu gostaria, eu sei que aqui tem gente de várias especialidades, de várias áreas, mas é importante eu trazer um conhecimento para você. Eu vou mostrar para você um filme agora, que não é novo não, ele é de 1987. O Dr. Walter Brickman, de Viena, na Áustria, descobriu isso. E a maioria dos colegas ainda não usa até hoje. Eu vou mostrar para você aqui um caso, aqui, o Dr. Walter Birkmeyer e o filho dele, o Dr. George Birkmeyer. Isso foi feito pela primeira vez em 1987. Isso está disponível no Brasil, não é um remédio, é um suplemento. Você vai ver o que acontece. Vamos lá. The classical therapy of Parkinson's disease is substitution of the dopamine deficit by its precursor L-Dopa. We have developed a new therapeutic concept, the stimulation of the endogenous L-Dopa biosynthesis in the brain of Parkinsonian patients by NADH. Its beneficial clinical effect is demonstrated on 3 cases. Wir wollen zeigen, was diese neuen Medikamente bei ihrer Krankheit können. Sagen Sie mal das Wort Eletricität. Eu vou fazer um teste com ele. Eletricidade. Para ele pronunciar as palavras. E essas palavras, ele não consegue pronunciá-las direito. Stoßen Sie mal mit den Händen nach vor. This patient is a 52-year-old biochemist 52 anos. Tem 4 anos que ele tem He Parkinson. suffers from Parkinson's disease since 4 years and was treated with Madopar, the classical medication. In spite of this therapy, his disability deteriorated and could not be improved even with higher dosages of Madopar or other Olha a additives. dificuldade que ele tem para levantar. Olha. The patient has difficulties in getting up from his seat and in walking. Olha a dificuldade que ele tem para andar. Jetzt gehen wir He geradeaus. moves forward in small, tripping steps. Agora ele está recebendo NADH endovenoso. 1 hour Que é uma after substância que tem no infusion Brasil. of 25 milligrams Olha lá. of NADH, the patient's disability improved considerably. Ele agora vai The mimic levantar. was more 1 hora animated, depois. The pushing and jumping Olha aí. ability was incomparably ver? better Ó. to that before the NADH treatment. Jetzt wird gesprungen. Ó, So, und jetzt His marschieren walking Sie was remarkably improved. Und The left olha, screen shows compara his antes walking e before, depois. the right Compara. screen 1 hour after NADH Ainda nem treatment. levantou lá e já está voltando aqui depois, ó. Olha lá, olha lá. Ó, vem de novo. Lá ele mal começou a andar aqui, ó. O mesmo paciente 1 hora depois, ó. Aí você fala assim, mas
Desde 1987, isso existe no mundo, e substância tem no Brasil, tem. Por que os neurologistas não usam? Porque não é remédio, é suplemento. Porque não tem patente. Está aí disponível. Olha a diferença que faz para o paciente. Você imagina um paciente com Parkinson, tremendo, sem conseguir andar, recebe isso. Hoje nós fazemos isso sublingual. Não precisa nem de injeção. Então esse conhecimento tem que ser renovado. Ele está estagnado, ele está velho. Tá? O conhecimento ensinado está estagnado. Essa é a grande verdade. Nós temos que mexer. Aqui, essas duas irmãs são univitelinas. Antigamente a gente chamava de irmãs idênticas. Mudou, não se chama idêntica mais. Ou elas são univitelinas ou elas são bivitelinas. Elas são univitelinas, são do mesmo óvulo, do mesmo ovo. Ela tem a mesma placenta. Mas você olha a diferença. Por quê? Quem manda na biologia não é a genética, é a epigenética. Essa que teve um estilo de vida diferente. Nós não somos reféns da nossa hereditariedade. Essa é a grande verdade. Vocês estão vendo aqui um caso de uma metamorfose. Você tem aqui uma lagarta, você tem aqui um casulo, você tem aqui uma borboleta. É o melhor exemplo que eu posso trazer para você. Essa lagarta, esse casulo e essa borboleta têm o mesmo genoma, têm o mesmo DNA, têm os mesmos cromossomas, têm os mesmos genes. Só que a expressão gênica mudou. E ela tem um fenótipo totalmente diferente. Olha que beleza isso aqui. Olha o poder que isso dá para nós na medicina. A sua mãe pode ter morrido de câncer de mama, a sua irmã mais velha pode ter morrido de câncer de mama, você pode ter feito a sua genética, você tem o BRCA12, que é o gene lá da Jolie, mas você pode, dependendo da sua alimentação, você não precisa tirar as mamas, dependendo da sua alimentação e da suplementação que você recebe, você não precisa se preocupar com câncer, porque você não vai ter, não precisa tirar a mama. Nós não somos reféns da nossa hereditariedade. Agora, uma coisa a gente tem que parar. Olha aí a quantidade de açúcar que existe num refrigerante. Olha, chega a ser 3 vezes a quantidade de açúcar que você tem no sangue. No seu sangue circulando tem 5 gramas de açúcar. Isso aqui chega a ter 15 gramas. Você pode, numa garrafinha de refrigerante, chegar a ter 3 vezes o açúcar que você tem circulando no seu sangue todo. Isso é viciante. Muitos de vocês estão viciados em açúcar e não sabem disso. Tanto é que vocês não conseguem parar. Tá? Não sabem mudar para uma dieta saudável. Isso aí não tem outro jeito. Não adianta você tomar remédio. Remédio remedia. Você tem que mudar o seu estilo de vida. Você tem que mudar a sua alimentação. O seu alimento tem que passar o seu remédio, ser seu remédio. E o seu remédio tem que ser o seu alimento. Você tem que aprender isso. Tá? Que sua comida seja o seu remédio e que seu remédio seja a sua comida. O pai da medicina, Hipócrates, 400 anos antes de Cristo, já dizia isso. Mas os médicos não estão escutando a recomendação. Olha o que acontece com a família americana, o que eles comem em uma semana. Você vai ver que aí não tem mais alimento, aí tem produto alimentício. Você olha num carrinho saindo do supermercado, tem gente que não leva mais alimento para casa, leva produto alimentício. Tem etiqueta, tem ingrediente. Alimento tem nada disso. Alimento foi feito pela natureza, não tem etiqueta, não tem composição. Isso aí tudo é produto alimentício. Tá? Olha que interessante. Aqui está o genoma de uma pessoa. Isso é uma metáfora que eu faço para ensinar para os alunos. Eu posso expressar aqui doença ou eu posso expressar saúde. O genoma é o mesmo. A expressão gênica vai depender do estilo de vida e vai depender da alimentação. Então isso recebe o nome de nutrigenômica. Tá? A outra coisa importante é você colocar os seus pés na terra. Quanto tempo tem que você não tira o sapato e pisa na areia? E pisa na grama, e pisa no cimento, não estou falando no asfalto não, porque o asfalto é isolante.
muitas das suas doenças iam desaparecer se você fizesse isso. Quanto tempo tem que ser um pisa? 10 horas da manhã, eu desço no meu prédio, vou para o jardim, pisar na grama, pisar no chão. Todo mundo acha que eu sou louco, fico andando para lá e para cá, pisando descalço na grama. Faz toda a diferença, tá? Você tem a capacidade de pisar na areia, você tem a capacidade de ir na praia, naquele lugar que a água bate na areia, o melhor lugar de se andar. Tem gente que anda na praia, corre na praia de tênis. O melhor da praia, eles não estão aproveitando, que é isso aqui, ó. A terra é o maior antioxidante que existe para nós. Ela está doando elétrons o tempo todo, se você pisar no chão. Vai lá com a dor de cabeça, anda lá para você ver. Em 10 minutos você não tem dor de cabeça nenhuma mais. O nosso mundo está contaminado. O solo está contaminado. Os rios estão contaminados. A nossa água de beber está contaminada. O ar está contaminado. Está tudo contaminado. As crianças, eles fizeram um estudo na Universidade de San Diego, na Califórnia. Uma criança, quando nasce, eles pegam o sangue do cordão umbilical dela. Ela tem mais de 100 substâncias químicas que não pertencem ao ser humano. Que a mãe está intoxicada, a criança está intoxicada. Coisa simples, você fala, eu gosto muito de incenso. Incenso é altamente poluente. Eu gosto muito de acender vela. Santo não precisa de vela. Santo tem luz própria. Eles são iluminados. Você não sabe o que é uma poluição numa igreja, onde está cheio de vela queimando. Você não sabe o que é você queimar uma vela em casa, ou queimar um incenso em casa. Você não tem ideia da repercussão que isso tem no seu pulmão. As pessoas adoecem por causa disso, por falta de conhecimento, por ignorância. Eu sinto dizer para vocês, mas eu estou quase terminando a palestra, mas eu não posso ir embora sem falar isso. Primeiro que não existe óleo de canola. Essa preposição faz toda a diferença. Você tem óleo de soja, você tem óleo de girassol, você tem óleo de amendoim, você tem óleo, não tem óleo de canola, você tem óleo canola. Por quê? Porque canola não é uma planta. Canola é uma sigla. Canadian Oil Low Acid. Cousa é a planta que mata o cavalo, que mata a vaca que come, porque dá uma doença cardíaca, dá uma miocardiopatia no animal que come. Então o Criador não deixa a vaca comer cousa, não deixa o cavalo comer cousa. Cousa era usado para fazer lubrificantes para automóveis, para motores. Até hoje na Inglaterra é. O governo canadense pegou a cousa, modificou ela geneticamente, baixou a concentração do ácido úrico, que é o que causa, o ácido erústico, que causa esse problema cardíaco, e vendeu para você, que você compra no supermercado. Ela é geneticamente modificada, ela é usada como óleo lubrificante, a família das mostardas, vulnerável ao ranço, causa câncer de pulmão, tem 4% de gordura trans, é muito barato para plantar e colher, porque o mosquito não chega lá, ninguém quer a cousa, ninguém, só você. Perda da visão, sistema nervoso central, anemia, doenças cardiovasculares, e caro, é o mais caro deles. Você acha porque é o mais caro, é o bom. Então o que você faz? Toda semana ou todo mês você vai no supermercado e compra o seu veneno e leva para casa e vai sendo envenenado aos pouquinhos. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Tá bom? Então talvez esteja na hora de você trocar de óleo. Tá bom? Aquele que não tem tempo para cuidar da saúde terá que arranjar tempo para cuidar da doença. E o que nós estamos buscando, quando nós estamos falando na área médica, nós estamos falando mais do que saúde. Nós estamos falando de otimização fisiológica, que é isso que você tem que procurar estudar e ler. Hoje há uma democratização da informação. Antigamente a informação era segura, poucas pessoas tinham acesso. Hoje qualquer um tem acesso, qualquer um entra no Google e aprende o que quiser sozinho. Olha que coisa interessante, você tem abelhas operárias e abelha rainha.
Uma abelha operária, ela vive 5 semanas. Sabe quando vive uma abelha rainha? 6 anos. A abelha rainha vive 62 vezes mais do que uma abelha operária. Elas têm o mesmo genoma. Elas são irmãs gêmeas. Sabia disso? Elas têm a mesma estrutura de genoma, o mesmo DNA. Todas as abelhas fêmeas de uma colmeia são irmãs gêmeas. As operárias vivem 5 semanas, as rainhas vivem 66 anos, 62 vezes mais. Sabe qual a diferença? A abelha operária recebe geleia real por poucos dias. A abelha rainha só é alimentada de geleia real. Olha a diferença que faz a diferença. Isso aqui é um exemplo para você. A importância da sua alimentação correta. Eu não estou dizendo que a geleia real vai fazer isso para você. Ela faz isso muito bem para a abelha, tá bom? Vocês estão vendo aqui um pavão com a cauda aberta. Lindo, 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 lindo. Só que ele tem que carregar essa porcaria o dia inteiro. É bonito na hora que ele abre. Mas olha o preço que ele paga, ó. Não tem there is no free lunch. Não tem nada de graça. Se você se compromete com a sua saúde, você vai fazer um esforço. Mas no frigir dos ovos, vale a pena. As suas emoções são armazenadas na forma de campo magnético e podem bloquear circuitos energéticos. E que você pode desbloqueá-los hoje magneticamente. Tem uma nova abordagem que está vindo por aí na medicina. Tá, e o que você quer envelhecer é muito simples. É só ser presidente da República. Olha aqui, depois de 8 anos, olha aqui o Bush depois de 8 anos. Hã? A coragem nasce conosco, os medos são aprendidos. O medo também faz mal para o seu sistema imune. E deixa eu mostrar para você a teoria do Goldratt. Onde é que vai arrebentar a sua saúde? Vai arrebentar no elo mais fraco. Se você puxar essa corrente aí, onde é que ela arrebenta? Aqui, ó. Ela vai arrebentar ali, ó. Tá? O ponto mais fraco, é o gargalo da garrafa. Então ela vai no ponto mais fraco, ela vai arrebentar aqui. Tem gente que arrebenta no coração, tem gente que arrebenta no pulmão, tem gente que arrebenta no fígado, tem gente que arrebenta no cérebro. Você tem que ver qual é o ponto mais fraco, qual é o gargalo da sua situação. E você tem que cuidar disso. Não adianta, se o meu gargalo é porque essas rodas estão enquadradas, e paradoxalmente eu tenho pneus aqui, não adianta eu pôr o pessoal para fazer ginástica, trazer eles de volta e achar que eu vou resolver o problema, porque eles estão mais fortes. Eu tinha que trocar as rodas, o problema estava nas rodas. O ponto mais fraco eram as rodas. Então por que nós adoecemos? Nós adoecemos porque nós ingerimos toxinas demais, porque nós estamos desnutridos, porque nós temos um nível de estresse muito grande, porque nós temos infecções, principalmente dentárias, de canal dentário, e nós temos poluição eletromagnética, que muitos de vocês abusam do celular. Você não pode carregar o seu celular no mesmo quarto que você dorme. Você pode carregar ele lá no banheiro, mas não no quarto. Porque se você carrega o seu celular no quarto onde você dorme, você está procurando problema. E aquela pessoa que usa o celular no bolso da camisa, é uma questão só de tempo, ele vai para o pronto-socorro com arritmia cardíaca. Eu, como cardiologista, estou cansado de ver isso. É a pessoa que usa o celular no bolso da camisa. O coração é um órgão elétrico, interfere profundamente e causa arritmias e pode causar até parada cardíaca. Tá? Mais uma coisa, mais 3 minutos eu estou acabando. Olha só, eu sei que é chocante para você. Você aprendeu até hoje que colesterol é gordura. Colesterol não é gordura. Colesterol é um esterol. Não é gordura, é um lipídio. É o ciclopentrano peridoferantreno. Deixa eu mostrar para você o que é uma gordura. Isso aqui é um ácido graxo. Vê se isso aqui parece com colesterol. Olha que piada. O médico ensina que colesterol é uma gordura. Ele ensina para o paciente que ele não pode comer gordura porque gordura aumenta o colesterol. Primeiro que colesterol não é gordura. Colesterol é um álcool policíclico. Segundo que comer gordura não aumenta colesterol. O que aumenta colesterol é açúcar.
É carboidrato. Colesterol é feito de carboidrato no fígado. Isso é uma mentira que vem por mais de 20 anos, uma lavagem cerebral que as pessoas acham, e muita gente deixa de comer gordura saudável, achando que vai aumentar o colesterol. Se o seu colesterol está elevado, eu te garanto que não tem nada a ver com gordura, porque colesterol não é gordura, tá bom? Deixa eu pular isso aqui porque... Bom, vou te mostrar essa, peraí. Eu queria que você olhasse aqui, ó, sem piscar os olhos. Eu queria que você olhasse nos olhos aqui dessa figura, fixo. E quando eu falar 1, 2, 3, você vai fechar e abrir, fechar os olhos. E vão abrir e fechar os olhos 3 vezes seguidas. Então você vai olhar aqui do jeito que você está olhando, fixa em algum lugar ali, olha os olhos ali que parecem aqueles corações. Eu vou falar 1, 2, 3, você vai piscar os olhos 3 vezes. Atenção, 1, 2, 3. Você não está tendo uma experiência religiosa, não. Você não viu Jesus Cristo. O que aconteceu? Eu criei um modelo para você, que criou um padrão no seu cérebro. Eu pedi você para piscar os olhos, você começou a ver Jesus Cristo ali. Você não vai chegar em casa e contar que você teve uma experiência religiosa aqui comigo, não. Eu estou lhe mostrando como é que funciona. Se eu tenho quais são as suas crenças que não estão trazendo o resultado desejável? Porque se eu uso óculos azuis, eu vou chegar aqui e vou achar que esse mundo aqui todo é azul. Se eu usar óculos vermelhos, eu vou achar que é vermelho. Eu interpreto a minha realidade pela minha experiência. Toda a realidade é subjetiva. Eu espero que eu esteja melhorando a sua com isso aqui. Eu gostaria de terminar com uma história. Era uma vez um escritor que vivia à beira-mar. Ele tinha por costume caminhar na praia de manhã, e à tarde e à noite ele escrevia. Uma manhã caminhando na praia, ele avistou um jovem que dançava na areia. Aquilo despertou a curiosidade dele. Ele se aproximou e perguntou para o jovem: o que você está fazendo, jovem? Está dançando? Ele falou: não, eu estou jogando estrelas do mar de volta ao oceano. A maré está baixa, o sol está quente, e essas estrelas do mar estão morrendo desidratadas na areia. Eu estou jogando-as de volta ao oceano. O escritor olhou para o jovem e disse: será que você não entende, jovem? Existem centenas e centenas e centenas de quilômetros de praia. Existem centenas de milhares de estrelas do mar na areia. Você jogar uma ou outra de volta ao oceano não vai fazer nenhuma diferença no total. O jovem foi lá, pegou uma estrela do mar, jogou no oceano, olhou para o escritor e disse: para essa eu fiz diferença. O escritor foi para casa. Naquela tarde ele não conseguiu escrever. Naquela noite ele não conseguiu dormir. Na manhã seguinte ele se juntou ao jovem e os dois juntos começaram a jogar estrelas do mar de volta ao oceano. Eu não sei qual o impacto que essa nossa conversa de 1 hora e pouco vai ter em você, mas eu vou dizer uma coisa: se fizer diferença para um de vocês, eu já me dou por satisfeito. Muito obrigado.